eu sou o João. Oi, eu sou a Luana. E hoje não tem top 5. Por quê, João? Porque hoje é a xepa, gente. É a rapa do tacho. Estamos aqui depois do Natal, entendeu? É o resto da ceia, é requentar o que sobrou, né? É almoçar ali no pratinho descartável que sobrou da ceia antes do Réveillon. É o que tem, Luana. Se tudo der certo, esse podcast, esse episódio vai sair no dia de Natal, João. Mentira! 24. E eu comecei nessa tristeza, vou ter que refazer. E vai fazer isso, ó, sorrindo. Não, vamos começar com alegria. Alegria! Top 5 comidas natalinas favoritas. Podíamos fazer. Quer fazer? Quer fazer aqui improvisado? Vamos só contextualizar, botar ordem aqui. A gente vai gravar um episódio aqui especial de Natal, que vai ser um episódio bem fora da curva. A gente vai comentar alguns livros, a gente vai indicar livros, mas é mais para fazer o encerramento, um apanhadão deste ano. Então a gente não tinha top 5, mas eu gostei da ideia de top 5 comidas de Natal. Se você quiser, a gente faz um aqui rapidinho. Bora, então. Rapidinho, papum. E aquele pum do palhaço? Em quinto lugar tem que ser uva passa. Eu adoro uva passa. Eu adoro uva passa também. Eu sou do time coloca uva passa mesmo. Pode pôr na maionese, pode pôr na farofa. Eu gosto. Eu peço uva passa, gente, quando eu vou ao espoleto. É um dos meus 4 ingredientes. Nós amamos gays. Vou continuar frugal, então. Em quarto lugar, eu vou colocar a cereja. A cereja mesmo, a fruta. Não o chuchu em calda, que a gente por anos foi enganado. Que inclusive eu não sei por que continuam comercializando como cereja. Depois que todo mundo descobriu a farsa. Cadê Procon? Cadê a Anvisa aí pra interditar? Mas eu gosto muito da fruta. Significa. Quarto lugar, eu vou colocar a mistura, então, do doce com salgado. Tipo o quê? Que eu acho um clássico do Natal. Tipo tudo, né? A gente faz tender com abacaxi, com fios de ovos, com laranja, o que o coração mandar, né? Eu não gosto de abacaxi cozido, gente. Eu queria abrir essa divergência aqui. Eu detesto, mas o meu é trauma de infância. Qualquer dia eu detalho mais. Mas a minha irmã, ela tinha bronquite quando ela era pequena, e minha mãe cismava que tinha que ficar fazendo xarope de abacaxi, que isso ajudava. Então eu lembro do cheiro daquele abacaxi eternamente cozinhando no fogão. Eu fui pegando um ranço daquilo, e aí eu não gosto de abacaxi cozido até hoje, gente, é isso. Tadinha, que barra! Geralmente eu não gosto de fruta cozida. Tem problema, tirando a banana, porque a banana é a campeã das campeãs. A banana, ela é boa de qualquer jeito. Mas em terceiro, Luana, o que eu colocaria aqui em terceiro? Vou abrir uma divergência de mim mesmo. Eu vou colocar o panetone, que era algo que eu não gostava. Depois eu comecei a gostar do chocotone. Eu acho que o chocotone é a grande invenção, realmente, dos últimos tempos. Ela melhorou demais a receita original. Mas hoje eu já gosto do panetone também. É um sinal de idade, né? Não sou você, sou senhora. Eu vou colocar em terceiro farofa. Amo. Mas farofa não tem a ver com Natal. Claro que tem. Toda ceia de Natal tem uma farofa natalina, geralmente muito colorida. A farofa, ela traz graça para um prato sem graça, assim. Eu acho realmente muito importante a farofa. Eu quase coloquei a farofa aqui, Luana. E a farofa, eu que faço a farofa lá em casa, de Natal. Papéis bem distribuídos. E eu faço ela com banana e com bacon. Você misturando doce com salgado, tá vendo? Mas eu falei que a banana, ela é hors concours. Ela é a mais de todas, entendeu? Sabe de que eles me chamam? De Queen! E em primeiro lugar, Luana, é primeiro? Isso é uma bagunça hoje. Já, gente, é o que tem pra hoje. Em primeiro, o peru, né, Luana? Eu vou aqui oferecer todas as piadas e os trocadilhos da quinta série para vocês que nos escutam. Mas eu gosto muito de ave. Eu não sei se eu já tive essa oportunidade de falar aqui. Eu gosto muito. Minha comida favorita é frango. Na vida. Qualquer frango. Frango assado, frango frito, frango ao molho, frango com quiabo, frango com ora pronobis. Em Minas tem muitos pratos, graças a Deus, que levam frango. Todo o restaurante que eu vou, eu troco a carne vermelha pelo frango. Eu adoro frango. E aí, na minha cabeça, o peru é o quê? Ele é um frango 2.0, entendeu? Ele é um frango especial, ele é um frango de Natal.
Literalmente isso. Mas eu tô colocando o peru aqui, mas contemple todas as aves. Eu gosto de todas. Fiesta, Chester, o próprio frango mesmo. Agora estão vendendo uns super frangos, não sei se você já viu, deve ser puro hormônio aquilo, né? Imagina, deve ser super natural. Deve vir com a tabela periódica injetada na carne. Mas eu amo aves, gente, aves de Natal. Eu gostaria de ouvir a verdade se fosse possível, senão é melhor nem abrir a boca. Eu acho, aí claro que é subjetivo, quem sou eu para dar pitaco na ceia de Natal de qualquer pessoa, mas eu acho uma heresia trocar ave por pernil. Eu sou do time aves. Tradição. Se quiser fazer o pernil também, aí ok, mas não mexam na minha ave. Espero o ano inteiro para poder comer esta ave de Natal. Eu não sei se esse deveria ser o meu primeiro lugar, mas a gente tá aqui sem regras, sem as mãos hoje. Rabanada, né? A rabanada é um clássico de Natal. Pãozinho amanhecido, molhado no leite, muita canela, gostosinho, nostálgico. Essa combinação de canela com açúcar é muito gostosa, né? Tem outros doces, né? Ah, eu pulei. Qual, João? Os meus doces de fruta, eu amo. Bem senhoril também agora. Doce de figo, gente, que coisa incrível aquilo. O João e o time 70 a mais que gosta. Os 3 mais são figo, Pêssego, cidra e mamão verde, que tem o mesmo gosto, que é o gosto da calda de açúcar. Pode pôr qualquer coisa no lugar. Pode pôr um braço do seu sofá picado ali, que vai ter o mesmo gosto. Mas eu amo. Só que aí tem aquela regra, pelo amor de Deus. Não vai me enfiar cravo na compota de doce de figo. Não vai matar o espírito natalino, matar a alegria de todos os seus familiares, principalmente das crianças, coitadinhas, que não tem nada a ver com a nossa amargura. E aí tasca aquele cravo. Aí acabou. O cravo, se você colocar cravo, não importa o que você fez pra ceia, não importa o salgado, não importa o doce, vai ficar tudo com gosto de cravo, tudo com cheiro de cravo. Aquilo faz uma mão. Eu tenho essa teoria, quando você coloca cravo, principalmente naquele docinho, só que aí é comum em festa de aniversário, que é o de leitinho, às vezes, ou beijinho, que o povo tem a mania de pôr cravo, aquilo cria uma mão e puxa a criança para um submundo, para o inferno, Luana. Ninguém sobrevive a essa experiência. Um docinho desse tamanho, você tá com cravo, aquilo contamina a sua cidade inteira. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Um outro doce de Natal que eu poderia citar, a ambrosia. Amo ambrosia e tem que ter cravo. Mas eu sempre, agora, toda vez que eu vejo um cravo, eu lembro do João, que diz que se espanta barata, não deve ser bom. Pra mim, o apocalipse vai ser um exército de baratas voadoras empunhando cravos na mão. Acabou. Não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Sabe um doce de Natal que eu acho que sumiu? A gente conversando aqui me veio na memória. Você lembra daquela gelatina mosaico? Lembro, um clássico. Um clássico dos anos 90. Ninguém mais faz, né? Não. E era gostosa, né? Com leite condensado, aí põe em cima. Ou creme de leite. Ainda serviu com creme de leite. Quer dizer, a minha intolerância à lactose veio provavelmente de ser uma criança dos anos 90, né? Porque... Comentem aí se vocês sabem o que a gente tá falando, mas eu nunca mais vi. Talvez ela volte, viu? Eu tenho visto muito lugar resgatando, principalmente doces dos anos 90. Sabe um que agora eu já vi em vários restaurantezinhos, assim, mais... Não são chiques, mas, sabe, assim, uma coisinha um pouquinho mais cara. Agora eles colocam como opção licor, doce de mamão, não, como é que chama? Creme de mamão com licor de cassis. Um clássico. Que era um doce também clássico dos anos 90, sumiu e agora ele voltou gourmet. Olha aí. Na verdade, ele estava estudando fora e agora ele voltou e ele tá só frequentando alguns ambientes. É vintage, né? Daqui a pouco a gente vai voltar a comer a bala de coco envolvida em papel crepom. Papel crepom, outro clássico dos anos 90. Como estamos nostálgicos aqui, Luana? Agora sim, climinha de Natal. Agora estamos em climinha de Natal. Porque o ano está acabando, né, João? Este é o nosso último episódio de 2025. Rufem os tambores. Caso as pessoas ainda não tenham entendido, a Luana se despediu 3 episódios antes. Tamanho o cansaço. Cadê sua árvore de Natal, Luana? Deixa eu mostrar a minha. Ó, minha árvore de Natal está aqui. Olha lá. João prometeu e cumpriu. Olha que bela. Você decora os fundos da árvore, João? Decoro, mas eu decoro porque eu sou obrigado, né? Porque senão ela tomba. Entendi. Eu posso dar um curso de montação de árvore de Natal. Gente, eu vou fazer assim, ó, só pra ficar bonitinho. Deixa eu ver.
eu tenho técnicas de montar árvore de Natal, sabe? É um processo, viu, Luana? Não é assim, só fazer. Então, vou dar algumas dicas aqui, um bônus, um plus para vocês. Tenho 2 dicas. Primeiro, sempre comece pelo pisca-pisca. Contraintuitivo, a maioria das pessoas coloca no final. E aí vai dar errado, porque aí o pisca-pisca vai ficar batendo as bolinhas, vai ficar caindo, você vai ficar nervoso. E aí, quando você tá com a árvore limpa, você coloca o pisca-pisca primeiro e liga, você tem noção de onde você precisa mudar ali, dá para adaptar, é mais fácil. E aí vem minha segunda dica, que é montem à noite. Porque aí quando você começar pelo pisca-pisca e colocar ele, você tem mais noção da árvore ficar homogeneamente iluminada. Olha aí que incrível, incrível. Vamos colocar de recompensa no Apoia-se. Vamos. Como decorar árvores de Natal por João Lúcio. Eu acho que é algo que as pessoas têm dificuldade. Eu ouvi uma história maravilhosa de um colega querido de trabalho, que a família dele se mudou pro Canadá. Menos Luísa, que está no Canadá. E aí ele foi pra lá pra visitar um sobrinho que nasceu. E aí o sonho de brasileiro deles era comprar um pinheiro natural. Aí eles compraram, chegaram em casa, abriram um pinheiro, assim, a felicidade. Esse Natal vai ser histórico. E aí, de repente, bateram na porta, toque, toque, toque. Era a zeladora do prédio falando: vocês compraram um pinheiro natural? Não pode. Por que não pode? Não é permitido aqui no prédio. Mas não pode dentro da casa? De casa, não pode. Aí cadê governo? Porque parece que tem muita madeira no prédio, e aí pode dar cupim, pode trazer alguma praga, pode dar incêndio. Foi uma explicação. Aí eles tiveram, coitado da criança, a criança já feliz com o pinheiro, eles tiveram que embalar o pinheiro de volta e devolver. E acabou o Natal. Nossa, é algo que eu nunca pensaria, porque no Brasil não tem muitas as regras do que você não pode ter dentro do apartamento, né? Olha a diferença de um país de primeiro mundo como o Brasil e um país tão atrasado quanto o Canadá, sabe? E depois aqui que não tem liberdade de expressão, olha só. Isso não pode, minha querida. E é humilhante pra você. Mas depois desse papo que não levou a lugar nenhum, João, o que a gente veio fazer aqui hoje? Ouvir Mariah Carey ao vivo. E memes de Valeu Natalina. Tô brincando. Prometo que a gente vai em algum momento falar do episódio, tá? Meu último comentário sobre Natal. Eu adoro Natal, gente. É minha festa favorita. É minha festividade favorita. Eu acho que eu dou uma roubada, que na verdade eu associo Natal como professor a férias, a começo de férias. Então, assim, tem outros fatores externos, sabe? Mas eu adoro a ceia de Natal, adoro comida de Natal, adoro esse climinha de Natal, as ruas enfeitadas, shopping enfeitado, eu adoro tudo do Natal. Filme, eu acho que é meu grande momento como virginiano, sabe? Porque tudo fica temático, então você liga a TV, é só filme de Natal. Aí você liga a rádio, é música de Natal. Eu acho que o ano deveria ser organizado assim, sabe? Em sessões. E aí a partir de novembro e dezembro é Natal, janeiro é férias, fevereiro e março é carnaval. Abril é Semana Santa. Mas eu não sou católico, mas é Semana Santa. E aí a gente cria mês para todas as religiões, para todas se sentirem representadas. Mas eu acho que tem que ser assim, sabe? Disse o rapaz que reclamou que só vende peru em dezembro. Mas você, como especialista em Natal, tem uma pergunta então para você. Eu tenho notado que nas vitrines das lojas de roupas, as roupas agora estão todas vermelhas. Eu não lembro dessa obrigatoriedade de usar vermelho no Natal. Eu lembro. É vermelho e verde. Você sempre usa vermelho no Natal? Aqui eu estou de vermelho, ó. Que bom que você tocou nesse assunto. Porque você que tá fora do dress code aqui. Não, você tá eu tô de branco. Então eu vim representando o Natal e você o Ano Novo. Isso, juntos ótimo, nós somos as boas festas. Sinceramente, do útero para vocês, feliz Ano Novo! Sem surpresas desagradáveis hoje. Sem surpresa, pelo amor de Deus. A gente só vai trazer alegria, porque hoje é um episódio de prestação de contas, João. De números. Queremos números, dados. A gente veio contar como foi o podcast em 2025. Santa tartaruga! Esse que é o ano que nós nos tornamos esse podcast muito importante. Só se falou de outra coisa.
nos meios de produção de conteúdo. Promulgador de mudanças no mercado editorial brasileiro. Você tem ideia da nossa importância, João? Cravamos. Inclusive, vou dar só um exemplo aqui final, porque eu e Luana estamos... Quase eu chamei de Helena, não sei porquê, você viu isso? E eu não conheço nenhuma Helena, eu fiquei bem preocupado aqui. Mas neste final de ano, só para exemplificar, porque eu e Luana estamos exaustos de carregar o mercado editorial e as tendências. Tudo começa aqui, nas Luana. costas. Tudo começou aqui. E aí, recentemente, a gente gravou um episódio indicando a Marilene Felinto, o Corsária da Marilene Felinto. Na semana que a gente gravou, foi eleito o melhor livro do ano de ficção pela 451. Ou seja... Coincidência? Acho que não. Ah, mas o episódio nem tinha ido ao ar ainda. Pior, tem escutas instaladas aqui, então, Luana. Tem alguém vazando. A nossa imensa equipe tem alguém que está vazando o conteúdo para a mídia. Porque claramente... Vamos investigar. Ouviram, falaram, eles vão falar semana que vem do Corsária. Vai sair o episódio. Vamos premiar agora para não ficar muito na cara. Para não parecer que eles que definiram tudo. O Nobel, que a Luana tinha indicado uma semana antes, uma autora húngara, e foi para um autor húngaro. Qual a chance, gente? Com tantos países no mundo, Quer dizer... que são 198 países signatários da ONU, vamos fazer entre 198 e 203, porque a geopolítica está meio complicada no mundo. E aí você acertou o país, Luana? Coincidência? Eu acho que não. Se os ouvintes tinham alguma dúvida de que a gente precisa de férias, agora eles já não têm dúvida nenhuma. Vou voltar para o meu lugar, gente. Tá muito difícil ficar aqui na diagonal. Tô doidona. A Lucy cresce. Os nossos delírios de grandeza são resultados de uma mente cansada, né, João? Precisando de um descanso. Estamos criando uma realidade paralela, é isso que você está sugerindo? É isso. Então aí, nega quem quer, né? Nega quem quer. Se quiser achar que a Terra é plana, aí não é com a gente, né? Não podemos fazer nada, né? Mas eu trouxe aqui números, João, para a gente comentar e discutir. Você quer primeiro os números internos aqui, quantos livros a gente recomendou, quantos episódios a gente postou, ou você quer os números do Spotify? Porque o Spotify já fez retrospectiva esse ano e a gente roubou alguns dados deles. Vamos começar pelo Spotify, então, que a gente começa pelo mais específico e depois a gente amplia. Pode ser, então. Gente, 60 mil reproduções no Spotify. Só nesse ano, só em 2025. Estamos muito felizes com esse número. E 78 mil views no YouTube, João. Olha, bombando no YouTube. Para quem não sabe, também temos um canal no YouTube, né, João? Livros e Listas Podcast. Neste momento a gente não produz nenhum conteúdo específico para o YouTube, então a gente coloca lá os nossos episódios, assim como sai no Spotify, sai no YouTube também. Mas temos o nosso canal, se puderem se inscrever. Dá o like lá. E, inclusive, a gente deve começar a monetizar, né, Lu? Agora nós podemos, fomos aceitos nessa grande pirâmide. E aí, tô falando isso porque você que já nos assiste no YouTube, agora você vai ter que assistir uma propagandinha ali no meio ou no começo, tá bom? Mas coisa rápida, a gente promete que a gente não vai colocar aquele tanto de propaganda, não, porque ninguém tem paciência para aquilo, tá? Mas a gente vai colocar umas 2 ou 3 ali, dependendo do tamanho do episódio, pra gente ganhar, pagar as contas, né, Luana? Pra gente pagar as contas. Muito ouro, inshallah. O que mais temos de número, gente? Agora são números específicos do Spotify, tá? 5,7 mil novos ouvintes únicos só nesta plataforma. 26 mil horas de conteúdo ouvido. Isso dá 2 anos de podcast, gente. E a gente nem fala tanto. São episódios geralmente super curtos, pockets. São pílulas que a gente produz. Quase um TikTok. E aí, gente, a gente tá no top 5 de 1,2 mil fãs. E nós somos, João, simplesmente o top 1 de 408 fãs. Olha só. 408 pessoas escutam mais o nosso podcast do que qualquer outro podcast no mundo. E lembrando que esses números são só do Spotify, que a gente está comentando. O único adendo que a gente fez foi do YouTube aqui, né? Mas é isso, gente. Estamos muito felizes. O nosso episódio mais escutado
Caso vocês estejam curiosos. Qual será? É o Rufem os Tambores, tan, é o Tudo é Rio. Always River. Carla Madeira, pior leitura do nosso ano de 24. E foi o primeiro, talvez, episódio que a gente lançou esse ano, ou um dos primeiros, não me recordo, mas começamos o ano com ele. E eu lembro, foi muito engraçado a repercussão. Vamos fazer aqui uma retrospectiva e lembrar. Mas foi engraçado, porque quando a gente gravou, a gente realmente não gravou com uma intenção de sair da bolha ou coisa do tipo. E a gente furou, né, Lu? A gente viralizou. A gente entrou, gente, no top 10 de podcasts mais ouvidos do Brasil na semana do Tudo é Rio. Na semana, vocês têm ideia disso? Fomos o top 10. Top 10 podcasts mais escutados e de todos os nichos, de todos os podcasts. Nós entramos no top 10. Olha que loucura isso, João. No Brasil. Você pensar, a pessoa estava ouvindo ali Rádio Novelo, O Assunto e Livros é Listas. Livros é Listas. Eu tô, gente, aqui fazendo figuração. O professor no final de ano, ele tá... E Livros e Listas, Luana. Top 10. Eu fiquei chocada quando isso aconteceu, gente. Foi muito legal. E realmente, né, veio muita gente nova. Até comente aí se você tá escutando a gente e chegou pelo Tudo é Rio. Mas realmente furamos uma bolha aqui. Quer ver? Deixa eu até pegar um dado aqui, porque a retrospectiva do Spotify, ela deu esse dado também pra gente. Ela fala quantos novos ouvintes vieram só pelo nosso episódio mais ouvido, que no caso foi... 10%. Gente, é muita coisa, né? 10% dos novos ouvintes que a gente teve esse ano foi por conta de Tudo é Rio. Olha que loucura. E a gente recebe muito comentário, realmente, em que as pessoas falam, eu não conheci vocês, mas vim por esse episódio. Muita gente ficou. Teve gente que só ouviu Tudo é Rio e tudo bem também, o episódio. Mas, assim, e muita gente comentando, né? Eu achei isso muito, muito legal, assim, que... compartilharam em outros grupos, em outros canais, falando, eu sigo fulano de tal, que tem um canal de livro, aí alguém jogou lá no grupo o podcast de vocês para falar desse livro, aí eu vim ouvir. Muita gente falando assim, eu nem escuto podcast, mas eu parei para ouvir, e realmente foi um meio imprevisível, né, Lu? Assim, a gente tava muito inocente quando a gente gravou o episódio. A gente não tinha ideia. E estouramos, viralizamos, aí entramos no top 10. E agora vai ser uma constante, né, Luana? Agora vai ser top 10 toda semana aqui. A gente ficou mal acostumado. A gente queria, obviamente, agradecer vocês que nos ouviram. Você que ouviu um episódio só, você que ouviu 3 episódios, você que escuta a gente de vez em quando, você que escuta a gente toda semana, religiosamente, você que está entre esses 408 fãs, em que a gente é o podcast mais ouvido. A gente ficou muito feliz, de coração mesmo, com esse retorno que a gente teve. E isso falando só do Spotify, hein? Porque a gente sabe que tem muita gente que escuta a gente por outras redes também. Não só de streaming, mas também de YouTube, por exemplo, né? A gente recebe muito comentário. Né? Exatamente. Então, o nosso muito obrigado a todos vocês. É isso, faço minhas palavras do João. A gente ama esse projeto. É um projeto sério, né, João? Nos dedicamos aqui o que conseguimos fazer. Mas também é uma forma da gente trazer significado aqui, né? A gente fica muito orgulhoso dos números, do que a gente conquista. Então, muito obrigada mesmo, de coração, assim. Cada vez que vocês comentam algo legal, eu e o João, a gente compartilha um com o outro, manda no WhatsApp. Cada novo apoio que a gente recebe no Apoia-se, a gente também compartilha, fica super feliz, super orgulhoso. Vocês não têm ideia de como isso nos anima, alegra aqui os nossos dias tão cinzentos. Né, João? E... por falar em comentários, nós também temos números de comentários aqui, Luana. Tô pegando aqui. No Spotify. O episódio mais comentado é o da Montanha Mágica, que também me surpreende, eu confesso. Assim, apesar dele ser um episódio de melhores do ano, que normalmente tá ali na dupla dos mais ouvidos, né? Os melhores e os piores. E acho natural que eles sejam os mais ouvidos, principalmente por quem tá chegando agora, né? Assim, eu sei por experiência própria, quando eu começo a ouvir um podcast que eu ainda não conheço, aí eu vejo que tem, os melhores, aí você vai ali pra você perceber o gosto das pessoas, você vê mais ou menos, né, a toada. Mas o fato da Montanha Mágica ser o mais comentado, eu fiquei um pouco surpreso. Achei curioso. E aí, só porque eu falei aqui, eu perdi o dado, mas eu vou tentar achar aqui. Mas na retrospectiva, ele fala pra gente
que a gente está entre os 5% ou 4% de podcasts mais comentados no Brasil. Olha que número para chamar de nosso, Luana. De fato, nós temos muitos comentários. Se vocês olharem aqui os nossos episódios postados, vocês vão ver isso. Isso é muito legal, gente. Vocês não têm ideia do quanto isso ajuda, porque engaja, porque mostra pro Spotify que o episódio tem engajamento, né? Tem interação. Então isso é super importante mesmo. A gente ama que a gente tenha tantos comentários assim. E é muito legal pro feedback também, né, Lu? Pra gente ver, então esse tipo de leitura o pessoal gostou mais, esse aqui não teve tanto... Não precisa ser necessariamente um termômetro, assim, mas é legal para ter esse contato, né? Assim, essa interação mesmo, para não ficar só eu e você aqui comentando. E a gente sempre responde os comentários. Às vezes a gente demora um pouquinho por conta de agenda aqui de trabalho, mas a gente sempre responde, a gente sempre lê. E a gente fica muito feliz quando os comentários vêm, principalmente porque são comentários muito carinhosos, mesmo quando há discordância, isso que eu acho legal. Por exemplo, o episódio Tudo é Rio, teve muita gente que discordou da gente, que gosta do livro, né? E tudo bem, gente, né? Não tem problema nenhum. Mas assim, com muita propriedade, falando, eu ouvi o episódio, eu entendi o ponto de vocês, mas eu discordo, eu gosto do livro. E aí, às vezes, enumera os motivos ali que fazem a pessoa gostar daquela leitura. Estou dando um exemplo do Tudo é Rio, mas isso geralmente aconteceu no episódio também do Escute as Feras, recentemente, que foi uma leitura que a gente não gostou tanto, e aí algumas pessoas ponderaram, falando, não, eu gosto, né? Tem um ou outro, mas a gente ainda não sofreu grandes hates, tá? Tem um outro comentário só, mas aí é exceção da exceção da exceção, mas também acho que até isso tá tranquilo, não lembro de nada, assim, muito... ofensa. Aconteceu às vezes no Instagram, mas eram outras questões, não eram... Você lembra? Eu lembro de alguns casos. Eu até pensei em fazer, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu ia sugerir no nosso top 5, Luana, eu acho que eu nem contei para você. Eu li os 5 piores comentários que a gente tinha recebido. Porque eu achei que podia ser engraçado, mas depois eu falei, mas a gente vai incentivar também, né? Esse tipo de hate. Melhor não, melhor ignorar, né? E volto a dizer, gente, quando é uma discordância, pode discordar à vontade, leitura é para isso mesmo, pode comentar, a gente até gosta, porque às vezes a pessoa comenta alguma coisa ali que a gente fala, nossa, não tinha percebido isso aqui na leitura, de fato faz sentido, essa chave de leitura muda, né, completamente a experiência de leitura, mas não era nesse sentido, esses 5 comentários, às vezes tem coisa de... no YouTube costuma aparecer mais, né, Lu? Do que o Spotify é mais tranquilo, porque eu acho que a pessoa realmente ouviu o episódio. Mas é umas coisas assim aleatórias. Eu lembro um que falou de pronúncia num vídeo nosso de livrarias pelo Brasil. O velho Sessão com C cedilha, né, João? Um podcast de livros, errando ortografia de palavras. Não aceitarei e não tolerarei. É isso. E a gente fica... João já falou, né? Mas vou repetir aqui. Cada ouvinte, cada interação nos deixa muito felizes, né, João? A gente até já monetiza o podcast, a gente já recebe alguma coisa por ele, até do ponto de vista pragmático, né, João? A gente precisa manter isso aqui, a estrutura, comprar computador, microfone, programa de edição, tudo mais que vocês já sabem, mas tem alguma coisa aqui de realização pessoal também, né? Muito, é um projeto aqui, é um amor nosso aqui. Então a gente fica de fato muito feliz, assim, e até de saber, né, João, que a gente talvez traga alguma reflexão que faça sentido para o ouvinte, puxe alguma discussão que a gente ache socialmente relevante, né, importante, ou até o mais importante de tudo, né, faça companhia, talvez tire algumas risadas dos nossos ouvintes, acompanhe no caminho para o trabalho, talvez numa faxina de casa, ou naquele momento tão terrível que todos nós enfrentamos, que é o que? O da academia. Então, quem sabe a gente está fazendo companhia aqui para os nossos ouvintes, isso nos deixa muito realizados. A gente adora quando a gente recebe esses comentários, gente. Assim, vocês são minha companhia na faxina, tava lavando louça hoje, na academia, costurando, a gente recebeu também esse comentário, eu achei muito legal. A ouvinte falando que
costura e põe a gente para ouvir enquanto ela faz o treinamento ali, faz a costura. Às vezes, quando as pessoas fazem um trabalho geralmente mais mecânico, né? Que é a função do podcast. Então, academia, tá no carro, indo pro trabalho, alguma questão assim. Gente, é muito legal. Ficamos muito felizes. Estamos muito felizes mesmo de fazer companhia para vocês. Vocês também fazem companhia pra gente. Senão Com a gente já certeza. tinha desistido desse projeto, né, Lu? Estamos muito orgulhosos aqui. E aí tem os nossos números internos aqui. Internos. Quantos milhões arrecadamos, é isso? Quantos milhões de episódios postamos? Vocês estão preparadas? Querem se sentar? Mas, postamos 40 episódios em 2025. Veja você, que número bom. Foram 84 livros resenhados. 84, João. A gente nem leu o estudo de livro. Tá dando um episódio por semana, quase. Porque tá dando a cada 9 dias um episódio. Faltamos em algumas semanas? Sim, de vez em quando tivemos Metemos problemas. um atestadão. Colocamos um atestado, João ficou gripado, acontece, né? Um clássico. Quem nunca? Mas quem não ficou em 2025? Quem nunca colocou um atestado? Você gripa, né, viado? Gripo, bicho. Tivemos problemas de luz, de internet também. Doenças de família, etc, etc. Mas 40 episódios, acho que é um número bom. Já contando com esse ou não? Não, sem contar com esse. Então 41. 41. Dos 84 livros resenhados, agora vem pontos de atenção aqui. A gente falou de 51 livros de autoria feminina, então 51 mulheres e 33 homens. Um bom número. Ok, acho que nada contra os homens, né, João? Mas temos uma clara preferência. Tem até amigos que são, né, Luana? Exatamente. E aí vem os números aqui que a gente tem que ficar atentos. Desses 84 livros, né, deste universo 84 aqui, a gente teve 52 brancos, autores brancos, e 32 não brancos. Então, assim, problemas, né? Desses 32, a gente está falando de 11 autores asiáticos, né, amarelos, 20 pretos e pardos e um autor indígena. Temos que trazer mais indígenas, sobretudo, né? Principalmente indígenas, né, gente? A gente sabe que a gente tem até um ponto de atenção, inclusive em relação a publicações, né, premiações, que ainda valorizam mais a autoria branca, né? Mas cabe a nós também dar uma melhorada nesse número aqui. Nosso meia-culpa, porque a gente fala tanto para as pessoas diversificarem as leituras e talvez a gente também precise. Talvez. 52 brancos, 32 não brancos. E aí a gente falou de autores de 29 países diferentes, 35 brasileiros e 49 estrangeiros. Muitos brasileiros, né? Eu vou até falar isso. Foi um ano que eu li muito brasileiro, gente. Eu sempre gostei, eu adoro literatura brasileira, é o que eu normalmente leio mais mesmo, até pelo trabalho, por outras questões. Mas esse ano foi muito pra mim até, sabe? Assim, quando eu analisei, eu li pouquíssimas literaturas de outros continentes, assim. Eu fiquei muito na literatura brasileira, por várias questões, inclusive questões de trabalho, mas... também questões de escolha, né? Quando eu ia escolher uma leitura, eu acabava pegando aquilo ali que é a minha área de conforto, né? Que é a literatura brasileira, assim, quando eu queria ler por diversão, né? Eu pegava um autor brasileiro. 29 países, acho que tá legal também, né? É uma preocupação que a gente tem de trazer literaturas não tão comentadas, não tão conhecidas, né? E fora aqui de um eixo Europa, Estados Unidos. Fizemos até um episódio só sobre isso, né? Com essa temática de literaturas pouco conhecidas ou que chegam um pouco ao Brasil. E aí o último número que eu vou trazer é o número de editoras / selos editoriais. Foram 32 editoras, João. Olha, muito. Achei bom. Esse eu gostei. Que também é uma preocupação nossa. Eu vou abrir esses dados no Instagram, gente. Então vou fazer um post lá, vocês vão ver quais foram os países, quais são os autores, né? Todos os dados. Então, se ainda não nos seguem, Livros e Listas pode. A gente vai deixar tudo listado lá para vocês, porque eu acho importante também, né? Essa prestação de contas. Aqui tem organização, aqui tem planilha. Aqui tem virginianos. Aqui tem virginiano. Luana é mais do que eu, inclusive. Sem sela. Como assim sem sela? Porque você é sagitário. Mas eu me identifico como virginiana. Eu Mas não espero é que assim você... que funciona. Claro que eu espero que você reconheça a minha identidade, né, Ju? Pelo amor de Deus. Eu
Eu sou de Sagitário, o que já é mais informação do que vocês precisam. E aí um ponto que eu acho importante também de destacá-lo é que encerramos o ano com 3 parcerias oficiais de 3 grandes editoras brasileiras aqui. A Companhia das Letras, a Fósforo e, mais recentemente, a Tabla. A gente ainda vai produzir bastante conteúdo sobre essas 3 editoras, né? As parcerias, elas não... Cada uma tem um prazo diferente, mas a da Tabla começou no final do ano, então ela ainda vai durar boa parte de 2026. Então a gente ainda vai falar mais sobre os livros. Acho que a gente fez um episódio específico que a gente comentou dessa parceria. Inclusive temos cupom de desconto no site da Tabla. É o Livros e Listas 30. No catálogo inteiro da editora Tabla, mas temos parceria também com a Fósforo e com a Companhia das Letras, e aí já são parcerias que começaram o ano com a gente, então a gente já produziu mais conteúdos indicando e fazendo essas leituras. E se você tiver uma grande editora ou uma pequena editora, se você tiver uma editora no Brasil e queira patrocinar, queira apoiar os produtores de conteúdo, fique à vontade, né, Luana? A gente tem muito orgulho das nossas parcerias. Eu acho que até nós já explicamos aqui, não são... a gente não é pago, né, para resenhar o livro, isso não acontece, pelo menos nesse nosso sistema aqui de parcerias. A gente recebe os livros, a gente geralmente pede os livros, inclusive, as leituras que a gente já tem interesse, mas a gente não tem nenhuma orientação de como se posicionar, do que falar, de como fazer a resenha. São parcerias muito livres, né, João? Então a gente fala bem, a gente fala mal, a gente fala o que a gente quer, gente. A gente é bem transparente com vocês, assim, sempre vai ser a nossa opinião. E acho importante falar isso até para diferenciar, por isso que a gente não marca como publi, porque de fato não é uma publi, é uma parceria. A gente não está sendo pago para falar desses livros, né? O programa de parceria ele funciona de uma forma, pelo menos com essas 3 editoras com as quais a gente trabalha, é uma parceria que funciona mais por solicitação de livro, a gente lê, se a gente gostar, a gente produz o conteúdo a respeito, que é o que a gente tem feito ao longo do ano, e a gente sempre é muito transparente, a gente avisa quando o livro veio por parceria ou não, né? Quando a gente comenta algum livro. E queria também comentar que, embora a gente não tenha parceria, a gente recebeu, por exemplo, o Foi Acabar Bem na Nossa Vez, pela Rocco, né? A Rocco entrou em contato com a gente, enviou esse livro, a gente leu, gostou e comentou. Então também, se você trabalha numa editora, se você trabalha com, às vezes não com a editora, mas com assessoria, com algum trabalho editorial e quer enviar um livro pra gente, né? Por que não? Pode também tentar. A gente lê o livro e a partir disso a gente pode produzir um conteúdo, né? É muito, muito legal, principalmente para autores nacionais e autores jovens. Eu acho que pode ser uma forma até da gente ampliar a nossa leitura, né, Lu? Da gente ter contato aí com outras literaturas. Já recebemos livros da Diadorim também. Acho que Vamos Todos para o Céu, ainda não li, mas recebemos. Então, de vez em quando, a gente tem contatos também fora dessas parcerias oficiais, né, João? Mas temos muito orgulho de todas elas. Recebemos da Oficina Raquel também. Então, assim... É isso, gente. Só se fala da gente no mercado editorial, Ana. Venha você também para o nosso time. É uma boa ideia. E aí, gente, o que está acontecendo também? A gente está aproveitando esse climinha de final de ano para rever as nossas recompensas, né? Nós temos um Apoia-se, apoia.se/livros e listas podcast. Talvez vocês já conheçam, né? Mas estamos revendo as nossas recompensas. Se tudo der certo, no momento em que vocês estiverem escutando este podcast, a gente já fez esse trabalho de revisão. Então, para 2026, as coisas vão mudar um pouquinho. E aí a gente teve uma ideia de uma nova recompensa, que é um desejo antigo meu e do João, que é fazer um clube de leitura, um clube do livro. Então, queríamos falar sobre isso para vocês também. Estamos empolgados aqui com essa novidade. Isso é uma das recompensas, né? Pra gente... a gente vai reorganizar as recompensas que a gente tem disponível. A gente vai manter aquilo que a gente achou que deu certo. Vai revisar aquilo que a gente viu até pelos próprios apoiadores que não teve muita saída. A ideia estava legal, mas não estava tendo... muito uso, ou não, a ideia não estava legal. E aí a gente vai... Queima, bebê! Queima! Clube de leitura, a gente já queria fazer há bastante tempo. Eu e o João tínhamos este sonho, este desejo. E aí, como que vai funcionar, gente? Nós trouxemos alguém para compor este time, para participar do Livros e Listas Corporation.
Michelle Henriques, que está aqui com a gente. Uma salva de palmas para mim. Clap, clap, clap. Obrigada. Já vou deixar a Mi se apresentar e a gente explicar melhor como vai funcionar o clube, mas queria só explicar, assim, a gente tem 2 motivos principais aqui para trazer a Mi. Eu acho que o primeiro é bastante pragmático, né, João? Eu e o João, a gente está realmente no limite, assim, do que a gente consegue fazer mais para o podcast. Eu sou bem tranquila de falar isso, até porque a gente sempre foi muito transparente aqui sobre as nossas vidas pessoais neste programa. Então, realmente, assim, o podcast não é a nossa principal fonte de renda, a gente tem os nossos empregos. Então, a gente precisa de ajuda e faz sentido para a gente começar a trazer mais gente para participar aqui do projeto. E aí, eu acho que o segundo motivo, e vou aproveitar a Mia aqui presente, é que eu realmente acho que mediar um clube de leitura é uma habilidade por si só, que a gente precisa reconhecer e valorizar. Então, mesmo que eu e o João tivesse tempo, talvez a gente não tenha muita experiência ou muita habilidade nisso. E assim, quem já participou de clube de leitura sabe a diferença que faz ter uma boa mediadora, ter uma boa mediação. Eu já participei de clubes que tinham excelentes mediadoras. E aí a gente trouxe a Michelle, que é excelente, que é uma das melhores mediadoras que eu já conheci. Michelle, que mediou o primeiro clube de leitura que eu fui na minha vida. Achei que você ia falar da história. Eu ia falar, nossa, não. Nunca antes neste país. Foi um Leia Mulheres de São Paulo. Falamos sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Olha, começaram com clássico. Não é? O Leia já existia há muito tempo, né? Esse foi o primeiro clube que eu fui. Mas eu acho a Mi super habilidosa, eu acho ela incrível mediando. Então, assim, eu tô muito feliz, acho um privilégio a gente ter a Michelle aqui para mediar, para nos ajudar no clube de leitura. E é isso, Mi, bem-vinda, o projeto é seu também, tenho certeza que vai ser incrível e pode se apresentar aí para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Depois de você falar tudo isso, agora eu tenho que mostrar que eu sou realmente uma boa mediadora, senão, né, não posso fazer feio agora. Mas, enfim, meu nome é Michelle, como a Lua falou, eu fui uma das criadoras do Leia Mulheres. Eu fiquei 8 anos na mediação de São Paulo e na coordenação dos clubes. Já participei de outras mediações aleatórias, de eventos, também de cinema e coisas do tipo. E é isso, depois que a Lua me chamou para fazer parte do clube do Livros e Listas, eu falei, vamos voltar à ativa, né? E vocês já explicaram como vai ser o clube, a temática? Nada. A gente só apresentou a ideia, falou que vai ser uma das recompensas, mas aí a gente deixou pra você. Damos esse spoiler? Damos, né? Sim. Me atrevo, sim! Bom, a gente pensou muito em que tipo de... Se ia ter uma temática, se a gente ia por país, se ia por gênero, né? E aí, tomando um café com Lua e apoio de João, pensamos em fazer um cineclube também, né? Ler o livro e depois assistir o filme. Eu brinco que depois de Gatos vem a literatura no meu coração e depois o cinema. Então, unir tudo isso, sem os gatos, claro, porque é um podcast e um clube de leitura. Pode levá-los, pode trazê-los também. Sim, eles são bem-vindos também, né? A gente pensou, então, em fazer isso, esse esquema de ler o livro, assistir o filme e depois conversar sobre os dois, né? Então, unir essas paixões minhas, que eu acho que é de muita gente também, né, que vai curtir. E o primeiro que a gente escolheu para começar é As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugênides. E vocês vão me perdoar porque eu não lembro quem traduziu agora para falar. Depois o João já está indo pesquisar porque é uma pessoa muito ligeira. Tô dedinhos nervosos aqui. Eu tô sem o livro aqui, eu não me lembro quem traduziu. A edição que eu tenho é da LPM. E o filme foi dirigido pela Sofia Coppola. Então, acho que começamos bem com essa escolha, né? Começamos com o favorito, né, Mi? Eu li há um certo tempo, eu espero que se mantenha incólume no meu coração, mas eu amo o livro e eu amo o filme também. E eu acho que essa é a ideia, né? São livros que foram adaptados para o cinema. E aí é bom, Mi, porque assim, se a pessoa lê o livro, ela é bem-vinda no clube. Se não deu tempo de ler o livro e só viu o filme, é bem-vinda no clube também. Pode comentar o filme. Se só quiser participar para bater papo, estamos aqui, né? Então a nossa ideia o clube vai ser online, mensal. A gente vai divulgar no nosso Instagram, gente, direitinho, datas, os próximos livros, toda a nossa organização, tá? Para os apoiadores também, a gente vai enviar por e-mail. Mas essa é a nossa ideia. Uma vez por mês a gente se encontra para tomar café,
para discutir e falar sobre livros e filmes. O primeiro livro, então, é As Virgens Suicidas, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, com tradução de Daniel Pellizzari. A gente dá os créditos aqui. Acho que a edição atual é pela Companhia das Letras. E provavelmente, então, o nosso primeiro encontro do clube seria fevereiro de 2026? É isso? O que vocês acham? Fevereiro acho que é bom, né? Janeiro ainda estamos em festas, né? Então acho que a partir de fevereiro é uma boa. Ótimo, contamos com todos vocês, gente. E aí a gente pode ressuscitar aquela discussão antiga de o livro é melhor que o filme? Quem esse diretor pensa que é para mudar este livro do meu coração? A gente pode entrar nessas searas. E aí o segundo livro vai ser a série completa de Harry Potter. A gente vai ler 7 livros para a gente analisar a adaptação. Senhor dos Anéis, a versão sem cortes, e tem que assistir numa sentada só. Não, e bom lembrar que em março os 7 livros de Harry Potter. Os 7, tem que ler em março os 7 e em abril tudo. Exatamente, gente, não queremos nada além disso. Mas tá tudo bem porque março tem 31 dias, então é um mês mais longo mesmo, vai dar tempo. E eu não sei, João, por que você tá fazendo essas piadocas e falando sobre séries e livros e filmes? Porque Michelle é fã de Stephen King, então daqui a pouco ela traz um Torre Negra aqui pra gente, aí eu quero ver. Nesse episódio, infelizmente, eu não participarei. Eu tenho uma limitação. Ler eu até consigo, mas assistir filmes de terror eu não vou, gente. Não vou. Simplesmente não verei. A gente assiste juntos, João. Depois a gente sai pra jantar no Atenas juntos. Não. João tem medo, Michelle. Tudo bem. Eu vou transformar o meu medo numa posição ideológica. Eu sou contra a produção de filmes de terror. Mas eu agradecer a Michelle, porque eu não agradeci. A Luana fez a apresentação. E aí queria só reforçar o que a Lu falou. Porque realmente, se não fosse a Michelle, a gente não daria conta, gente, de assumir mais essa tarefa. Tanto pela sobrecarga, vocês que escutam a gente, né, várias vezes não, foi até menos, não vamos também exagerar, mas em alguns momentos nesse ano a gente teve que pular semanas que a gente não conseguiu produzir os episódios, e tem a ver com essa sobrecarga de trabalho, não necessariamente do podcast, mas pelos outros trabalhos que a gente tem. Então a gente pensou que se a gente fosse criar o clube de leitura mesmo, que era uma vontade nossa, a gente precisava de ajuda, porque senão a gente não ia dar conta, a gente não ia conseguir. E também reforço o que a Lu falou, a gente conta aqui com a expertise da Michelle para conduzir esse projeto em 2026. E aí, então, primeiro semestre do Clube de Leitura, Livros e Listas, Literatura e Cinema, adaptações. E aí a gente vai conversando ao longo dos encontros, até para a gente pensar nas próximas temáticas futuras aí. Eu tenho certeza que vai ser um projeto de sucesso. Acho que essa é a ideia, e aprendendo também à medida que o projeto for sendo desenvolvido, né? Mas estamos empolgados, a gente sempre quis ter um clube de leitura, né, João? Faz todo sentido, afinal de contas, podcast literário, parece que tem ligação, né? Então vamos, e eu acho que é uma boa até pela troca, né? A gente já fala as nossas opiniões aqui de livros nos episódios costumeiros, então a gente quer também ouvir a opinião dos ouvintes, de vocês. Então participem, porque vai ser muito legal. Ter esse encontro, né, assim, não dá para fazer presencial, porque, por exemplo, eu e Luana moramos em estados diferentes. E Michelle também, são 3 estados aqui representados. Mas ter esse encontro mais ao vivo, né, com os nossos leitores, acho que vai ser com os nossos leitores, com os nossos ouvintes, aí eu já também misturando as mídias com os nossos ouvintes, acho que vai ser legal. Então vão ser 3 mídias, olha só, que a gente vai juntar. Ouvidos, filmes e livros, é isso. E posso só fazer um complemento sobre clubes de leitura, que para mim é a parte mais legal? Além de aprender muito com as outras pessoas, porque é uma visão de um livro totalmente diferente, né? Eu já entrei num clube amando um livro e mediando com o coração, nossa, gente, maravilhoso. E as pessoas falando coisas, eu, nossa, não é tão bom assim não, eu viajei. Ou então, nossa, que porcaria de livro. Aí as pessoas falam, nossa, isso é realmente bom, olha, gostei. Então eu acho que é bacana isso, da gente ter essas opiniões flexíveis
ouvindo o outro, né? Tipo, a visão da pessoa, como pode mudar a nossa, né? Então eu gosto bastante por causa disso. E cresce mesmo, né? Assim, porque às vezes, até gravando o episódio, né, Lu? Na nossa troca aqui, só com 2 pessoas, às vezes eu faço um comentário, a Lu faz um acréscimo e fala, nossa, eu não tinha nem pensado nisso. E como que a leitura cresce com uma troca, imagina quando a gente está falando de um grupo, né? Num coletivo. Eu concordo, eu acho um privilégio poder escutar opiniões diferentes sobre livros e acho também que a gente exercita a discussão, como é importante, né? A gente está perdendo um pouco essa habilidade de poder discutir, escutar o outro, ouvir um determinado ponto de vista, flexibilizar alguma opinião. Então, acho que é um bom lugar também para a gente aprender a escutar o outro e entender as diferenças. Exatamente. Eu fico triste quando falam mal dos livros que eu gosto, mas eu supero, então tá tudo bem. Por isso que a Michelle tá aqui, porque ela é mais madura do que eu. Claramente, uma alma mais evoluída. Se fosse eu ia falar, não, mas do Machado todo mundo tem que gostar. Quem falou que não gosta, não, como assim? Leu errado. Quem não fala que não gosta é porque não entendeu, né? É muito explícito isso. Exatamente. Já pensaram, João, mediando o clube? Como assim você não gostou? Levante-se, por favor, retire-se. Saia da sala, dou ficha de acompanhamento. Saia, releia e depois volte. Eu fiquei aqui na minha, mas já achei muito disruptivo. De vai poder participar sem ler. Eu falei, não, eu daria ficha de acompanhamento, avisaria os pais. Material não foi apresentado, foi pedido com antecedência, isso estava agendado, vai ter avaliação. E aí a pessoa não lê, não é assim não. Mas fiquei aqui quieto. Quer dizer, tem muito que aprender, aparentemente. Depois, no final do Clube do Livro, o João aplica uma provinha, ele confere a leitura de todo mundo. Isso. E tem a média no final do semestre, tá? Tem que ver quem vai passar pro próximo. Fica de recuperação. Errou feio, errou rude. Mas é isso, gente. Bem-vinda ao grupo, Michelle. Obrigada por me receberem. E vai ser legal, gente. Nós aqui, desculpa, viu, dona? Nós aqui não somos jeitinha, não. Se ficaram interessados, apoia.se/livros e listas. Pode? É Livros e Listas pode o nosso apoia-se? Agora me deu... Pode, porque você pode tudo. Me deu uma certa dúvida. Esse é o nosso slogan, porque aqui você pode tudo. Pode tudo. O link tá na descrição do episódio, também na nossa bio do Instagram, e vocês podem tudo, exceto discordar dos livros que o João gosta. E se falar mal do Stephen King é banido, tá? Ah, não, eu deixo. Aí, por mim... Vai ter uma divergência interna. O João não teve uma boa experiência esse ano, Mi? Não defendo. Não, eu também não é uma pessoa que eu atacaria. Mas não, se quiserem, também não vou defender. Não vou sair aqui de onde eu tô, de Minas Gerais, coitado do Stephen King. Eu não... Acho que ele sabe se defender melhor. E eu, na verdade, eu não quero muito contato, porque eu acho que ele tem forças ali que eu não gostaria de me... Ocultas, sabe? Assim, eu vou ficar aqui na minha. Mas eu gosto dele enquanto pessoa. Eu acho que ele tem posições muito legais, assim, políticas, inclusive. Até onde eu sei, pelo menos. Depois... E ele tem uma cachorrinha muito fofa também, que ele fica postando foto. Então ele é uma pessoa querida. Ele é um que faz o Leia Homens, #Leia Homens valer a pena. Critérios. Obrigado, então, Mi. Vamos te liberar. E até breve. Obrigada, gente. Até. Um beijo. Um beijo da Anitta. E aí é isso, gente. Então, planos pro ano que vem. Michelle ajudando a gente aí na organização, na elaboração do Clube de Leitura, principalmente na condução do Clube de Leitura. E a gente, eu e Luana aqui, continuando nas gravações do episódio, preferencialmente semanal. Tentaremos manter aí essa constância. Então, encontros semanais. A gente deve, inclusive, comentar os livros, né, Lu, do Clube de Leitura. E depois a gente produz, a gente encaixa em algum episódio os livros que forem sendo discutidos no Clube de Leitura, preferencialmente depois dos encontros, porque aí justamente a gente consegue enriquecer também a nossa leitura e trazer comentários, né, trazer outras visões aqui. Mas aí a nossa ideia é os episódios continuarem semanais, comigo e com a Lu aqui, e esse plus do Clube de Leitura mensal para todos nós. Vai ser legal, gente. Estamos empolgados. Queremos conhecer vocês, então participem. Vamos discutir livros. Eu realmente acho isso, acho que é a coisa mais divertida que tem. A gente poder
papear sobre obras. E por falar nisso, atendendo então a este desejo de Luana, como é que vai funcionar este episódio aqui de comemoração? Caótico. Talvez vocês não tenham, mas a gente enfrentou problemas técnicos aqui de gravação hoje. Tinha tempo que a gente não passava por tantas calamidades assim, da gravação parar no meio, internet cair. E olha que hoje, pelo menos aqui, não tá acontecendo nada demais. Nem aqui. Então, assim, é só sinastria mesmo. Fim de ano aí, alinhamento planetário. Mas sobrevivemos, Luana. E aí, a gente escolheu 2 indicações, até para esse episódio não ficar com 3 horas. Cada um vai comentar aqui um livro que por algum motivo a gente não conseguiu trazer ao longo do ano. Foi uma leitura que a gente fez este ano. A gente não conseguiu encaixar ali nas leituras, mas também não são livros que vão figurar entre os 2 últimos episódios, mas que só saem ano que vem, de melhores nem de piores, né? Foram leituras... eu ia falar que foram leituras boas, mas não sei. Vou deixar aí, vamos ver para onde vamos. Mas foram leituras que foram feitas em 2026. Não são as piores, não são as melhores, mas a gente trouxe aqui de alguma forma para encerrar o ano de 2025. Foram leituras emblemáticas deste ano. Até para manter a tradição aqui, né, João? Da gente também indicar livros, depois dessa bagunça toda de Parece falar... que é sobre isso, que não é um podcast de tartaruga. Comida de Natal, projetos... Dessa farofada que a gente fez aqui, neste episódio de fim de ano, a gente vai voltar aqui para as origens. Vamos indicar livros. Luana indica um, eu indico um e a gente finaliza este episódio, gente. Vamos lá. É isso. Pode começar, Luana. Começa, então. Eu trouxe para vocês, gente, o livro Senhora Martha O'Lee. É um livro de uma autora que eu não conhecia ainda, chamada Sigrid Undset. Ela é norueguesa. E esta senhora, João, é a 3ª ganhadora mulher do Nobel de Literatura. E você a trouxe para cá, para honrar a história deste podcast. Tudo começou com o Prêmio Nobel. Em homenagem ao João, grande especialista em Nobel no Brasil, né? Então eu resolvi ocupar esse espaço. A gente tem que roubar espaço dos homens, eu acredito nisso. Então agora não é mais o João que fala de Nobel, sou eu. E com autoras. Ela ganhou o prêmio em 1928. Olha, quando nem era modinha ainda, lá no começo. Esse livro é o livro de estreia dela. Senhora Martha O'Lee. Saiu em 1907, acho que eu ainda não tinha falado, portanto 20 anos antes, né, do Prêmio Nobel. E aqui no Brasil saiu em uma publicação da Atílio Editora, com tradução do Felipe Guelfi. E, gente, esse livro, ele é em formato de diário e é a história de uma traição de uma mulher adúltera, João. Inclusive, fiquei pensando aqui, eu queria ter falado dele antes, não consegui encaixar nos episódios, mas um bom episódio para eu ter trazido esse livro é o de Luxúria, né? Era o de Luxúria, porque não trouxe, não escolhi este livro. Então a gente falou de diversas depravações e pedofilia e não sei mais quantos assuntos horrorosos e nem um livro sobre adultério. Uma coisa horrorosa. Vejam vocês. Então, qual é a história desse livro, né? Ele é escrito em forma de diário. A primeira frase do livro é: eu traí o meu marido. Então, é uma espécie de confissão da Martha, ela está contando o que aconteceu com ela. Ela se envolveu com o primo dela. Vejam que bafão familiar, eles tiveram ali um relacionamento. Um beijo pro primo Basílio, que está aqui nos ouvindo. Muitos paralelos com vários livros aí, acho que depois a gente pode falar sobre isso. Mas ela se envolve com o primo e ela engravida, João. Então, a filha dela, uma das filhas dela, na verdade não é filha do marido, né, o Otto. Ele não sabe disso, o marido não sabe disso, mas ela é filha deste primo. E para piorar a situação, o marido dela está muito doente. Ele está em estado já terminal, não existe muita expectativa de sobrevivência para ele, então ela precisa lidar com a culpa, com o remorso.
dessa traição. E aí ela vai contando a história dela, a gente vai saber que eles se casaram muito jovens, ele era muito bonito, muito gentil, ele tinha um comércio ali de madeira, era um homem que tinha um futuro muito promissor, ela estava estudando para ser professora, então eles se juntam ali, se casam, e todo mundo diz que agora a vida dela está resolvida, que ela claramente vai ser muito feliz, que essa relação tem tudo para dar certo, só que ela não sente isso, ela não se sente realizada. Pelo contrário, ela se sente cada vez mais invisibilizada por essa relação. E não existe nada de muito grave que aconteça, mas ela vai se sentindo anulada, ela vai se sentindo um número nas imensas conquistas do marido. Então tem um momento que eu acho muito bonito, que é quando ela fala, ela descreve o primeiro beijo do casal. Ela fala que eles se beijam e aí ela sente como se ela estivesse desaparecendo. Ela deixa de ser ela para ela ser também o outro. Deixa de existir um eu para existir um nós. E é muito bonito, é muito romântico, mas ao mesmo tempo é um pouco assustador. Porque é como se ela fosse perdendo um pouco a identidade dela para se tornar essa esposa, para se tornar essa dona de casa, a mãe dos filhos do marido, essa mulher que acompanha ele nas recepções, nos jantares de negócio. Então, esse dilema, né, que já foi trabalhado bastante até na literatura, da anulação mesmo a partir do casamento, né? E de como prometem algo para as mulheres que no fim não se cumpre. Eu não consigo deixar de lembrar aqui da Madame Bovary, né? É um livro que me lembrou bastante Madame Bovary, com as suas especificidades, afinal temos aqui uma norueguesa, né? Uma outra cultura, outros dilemas, mas o Madame Bovary também tinha um pouco isso, né? Eu não entendi, eu não conquistei a felicidade que me prometeram. E como a visão da mulher na sociedade, ela é muito limitada, porque a mulher ela não consegue entender ela não consegue achar um outro caminho que não o de uma nova relação amorosa, né? Se ela não está satisfeita no casamento, talvez um outro homem traga essa felicidade que foi prometida. E eu acho o final desse livro muito bom, gente. Eu não posso contar aqui, mas a solução que é dada, né, o que acontece com ela a partir da morte do marido, que a gente sabe que vai acontecer, né, o que vai acontecer para essa protagonista que vai se ver sozinha, vai se ver sem o marido, sem inclusive os recursos financeiros do marido, né? O que ela vai fazer depois disso, eu acho muito interessante, assim, eu acho muito bem sacado e bem escrito pela autora. Então é um livro bem bacana, eu realmente deveria ter trazido ele aqui no ano, não consegui, mas estou feliz aqui de ter trazido. A Sigrid Undset, que é uma mulher muito interessante, porque ela foi uma figura muito atuante na Noruega, João, lutando pelos direitos das mulheres não deveriam ser só donas de casas ou só esposas, elas tinham que trabalhar, ter a sua independência financeira, então ela sempre foi uma voz muito ativa. E tem um outro ponto bem interessante dela, que é o seguinte, ela era uma mulher católica, na Europa, ali da primeira metade, né, do século XX, e ela lutou contra o nazismo. Ela já foi perseguida por conta das suas posições a respeito das mulheres, então ela se muda para os Estados Unidos, ela é católica, ela não é judia, mas ela vai ser perseguida por outros motivos, né? Não são só os judeus que acabam sendo perseguidos ali pelo nazismo, né? Então ela foge para os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos ela vai fazer muito barulho, talvez até mais, porque ela vai ser uma figura muito importante dentro de um grupo que é o grupo Bergson, que é um grupo que luta, que pressiona, na verdade, o governo dos Estados Unidos para acolher os judeus que estão fugindo da Europa. Então ela participa ali de várias políticas, inclusive atuando em políticas públicas para resgatar mesmo esses judeus, essas famílias judias que estão em perigo de morte, vivendo na Europa e que precisam migrar. Então ela vai ajudar muito nessa migração. Então olha só que pessoa toda certa, toda correta. Muito interessante, não conhecia nada da Sigrid, então gostei muito da escrita, gosto do tom de diário, a ideia também de eu preciso
conquistar a minha paz de espírito e eu vou conquistar isso através da escrita, né? A escrita vai me ajudar nessa elaboração desse momento complicado que eu tô vivendo. Gosto muito da escrita mesmo. E fica aqui a sugestão de uma história de adultério para vocês, com bafão familiar, que é um clássico de final de ano. Não existe Natal, não existe festa de final de ano sem bafão familiar. A gente fez a nossa lista aqui de comidas natalinas, faltou a torta de climão, né? Que é um grande clássico aqui natalino. Então, senhora Marta Uli, torta de climão, excelente aqui para vocês. Posso te fazer uma perguntinha? Você é piranha? E uma autora que tem pouca publicação no Brasil, né? Que bom que ela tá chegando agora, né? Eu sei por conta dessas minhas pesquisas de Nobel, esses ganhadores mais do começo ainda são muito difíceis da gente encontrar, né? E, obviamente, principalmente as mulheres, né? Ainda mais norueguesa, né? Então, que bom. E a gente teve, né, um vencedor da Noruega recentemente. Mas esse é fácil de encontrar. Esse aí tá, você balança a árvore e cai uma publicação. O John Fosse, Talvez eu traga coisas dele aqui ano que vem. Eu solicitei livros na parceria aí. Vamos ver. Eu li só um dele, a gente comentou já, né? Lá nos primórdios deste podcast. Hoje estamos muito nostálgicos, mas acho que no nosso episódio de estreia. Que a gente não gosta, a gente não tinha gostado, na verdade, do livro que a gente leu. A gente não gostou. Foram 2 livros diferentes. Eu li um livro, a Lu leu outro, e a gente não tinha gostado. Mas ele parece ser bem interessante. Eu tenho lido algumas entrevistas dele e eu tenho gostado muito. Parece legal, né? Eu tenho lido também. Eu tô disposta a gostar dele agora. Quero rever meus conceitos também. Quem sabe a gente só não pegou o livro errado. E ele publica muito, né? Eu acho que corre esse risco mesmo, assim. Ele tem muita publicação. Mas vem aí, hein? Vem aí. Quem viver, verá. Vamos falar mais de John Fosse, é isso. E aí, Luana, você tá preparada pra minha indicação? Ô, querida, o que é que você pode falar que vai chocar tanta gente? Vocês não fazem ideia. Eu queria ver, assim, a reaçãozinha de vocês quando eu mostrar, quando eu nomear o livro que eu trouxe, que é uma grande homenagem, Luana. Pra quem? Pra gente mesmo. Pra todos nós, para os nossos ouvintes, para eles se sentirem representados aqui, ouvidos, para este ano de 2025, para a gente retomar os números que a gente comentou na abertura deste podcast, mas uma homenagem para você, Luana, porque eu só li aquele livro porque você me obrigou. Então agora é minha vez de te homenagear. E aí, gente, não tinha outro livro que eu pudesse trazer neste episódio de encerramento de 2025 que não fosse A Natureza da Mordida, de Carla Madeira. Sim! Olha o verso fechando no final, que bonito. Começamos o ano e vamos encerrar o ano. E aí tenho muitas coisas para comentar do livro, mas já vou me antecipar. Infelizmente, Luana, não crie expectativas, não vamos viralizar de novo, porque não é um livro que eu desgoste tanto. Então, assim, já vou quebrar essa expectativa. Não criem expectativas. Não achei um livro ruim, já começo por aí. Gosto, não gosto, vou falar disso também. Mas, comparativamente, eu vou pedir aqui licença, porque eu vou fazer muitas comparações com Tudo é Rio na minha fala, mas é um livro infinitamente melhor do que Tudo é Rio. Assim, na minha leitura nem se compara, sabe? Ele tá realmente anos-luz à frente do Tudo é Rio, embora eu tenha questões com ele também, vou comentar. Mas as questões que eu tenho com A Natureza da Mordida são questões que, pelo menos para mim, vão ficar num âmbito muito subjetivo de, não gosto, não é meu estilo, não é nada que chegou a me incomodar tanto. Tem uma coisinha só que eu vou comentar mais no final. Vou tentar também não dar spoiler, porque é um livro de spoilers aqui, então vou me ponderar aqui para não estragar a experiência. Mas já começo dizendo que acho que se você leu o Tudo é Rio e gostou, sugiro que você leia A Natureza da Mordida, porque acho que você vai gostar mais. E se A Natureza da Mordida que fosse o best-seller, eu teria uma relação melhor com a realidade, sabe? Eu acho que o Natureza da Mordida, se ele tivesse estourado de venda... Ele vendeu muito também, a Carla Madeira é uma escritora que vende muito, a gente comentou isso no episódio, né? Mas eu acho que A Natureza da Mordida
me incomoda muito menos, entende? Se o sucesso viesse pela Natureza da Mordida, eu estaria mais em paz com a realidade brasileira. Não vou retomar os pontos de crítica que a gente fez no Tudo é Rio, tão exaustivamente, mas acho que ali tem uma questão muito problemática que a gente discutiu, né? E acho que essa questão diz muito da sociedade brasileira, de por que esse livro fez tanto sucesso. Mas é isso, quem não ouviu, acho difícil nosso público não ter ouvido, mas volte aí, escuta o episódio de Tudo é Rio. Mas A Natureza da Mordida é o segundo livro da Carla Madeira, foi publicado pela Editora Record em 2018. E primeiro ponto, Luana, por que eu li este livro? Você com certeza estará me perguntando. Só para eu gravar um conteúdo sobre ele aqui, Luana? Não. A vida ela é um pouco mais cruel. Adoraria, mas ele foi indicação de um vestibular aqui de Belo Horizonte, de um vestibular bem famoso, então eu li para dar aula, né, para trabalhar. Gente, eu faço coisas horríveis por dinheiro, até trabalhar. Ou seja, o Tudo é Rio você leu Obrigado por mim, e agora você leu Obrigado pelo capitalismo. Capitalismo me obrigou a ler. E eu vou ler o Véspera, que aí só falta esse para eu ler, os 3 da Carla Madeira, vai que. Mas, de fato, sem ironia, gente, é um livro que funcionou muito melhor para mim do que o Tudo é Rio. E aí vou comentar aqui. Eu acho, aí vou até fazer um meia-culpa aqui, vou ser bem honesto, tá? Na minha fala, vou elogiar o que eu acho que tem que ser elogiado e vou problematizar o que eu acho que tem que ser problematizado. Mas eu acho que até a escrita da Carla está mais madura, comparativamente. Então tem aspectos aqui que estão mais bem amarrados. Para além das questões sociais que me incomodaram no Tudo é Rio, as questões literárias, propriamente ditas, não me incomodam tanto aqui, na Natureza da Mordida. Ainda que eu tenha incômodos, e eu vou deixar para falar no final, os meus incômodos. Mas vamos lá. Vou fazer bem parecido com o que a gente fez no Tudo é Rio, Luana, para a gente se autorreferenciar. Vou elencar aqui em 3 pontos depois que me incomodaram no livro. Mas gosto da narrativa, gosto da história, gosto da ideia geral do livro. O que a gente tem na Natureza da Mordida? A gente vai ter 2 personagens narradoras que trocam, cada capítulo é narrado por uma. A gente está falando aqui da Bia e da Olivia, né? Então a gente começa com a Bia narrando. Quem é a Bia? A Bia é uma mulher mais velha, isso vai ser importante para a narrativa. Ela é aposentada, ela é uma psicanalista aposentada e ela tem um costume, né? Aquela coisa bem... um hábito de aposentado, que todo domingo ela vai numa banca de revista, não sei se é algo, acho que sim no Brasil, mas aqui em Belo Horizonte, a história se passa em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte as bancas de revista, elas têm virado outros pequenos comércios, né? Até por conta da queda de vendas em jornais e revistas. Então aqui é muito comum que você tenha bancas de revistas que viraram pequenas vendinhas, que vendem outra coisa, vende revista e jornal, mas vende café, vende algumas coisinhas, e aí ela vai nessa banca de revista todo domingo, e ela já tem esse hábito, porque essa banca que ela frequenta tem uma parte da banca que é um sebo, é um pequeno sebo, e ela gosta muito de ler, ela é uma leitora. Então ela começou a frequentar para comprar os livros, ela acabou ficando, toma o café dela ali todo domingo, e como uma bela senhora aposentada, ela tem a mesa cativa dela, ela gosta de sentar na mesa que ela sempre senta. E o livro começa com ela chegando neste domingo e tem uma pessoa ocupando a mesa dela, que é a outra narradora que a gente vai ter acesso, a Olivia. E o primeiro capítulo é a Bia pensando como é que ela vai se aproximar daquela outra mulher e dizer para ela assim, olha, você está sentado na minha mesa, você podia sair dessa mesa que eu tenho gosto de sentar aqui, né? E aí a gente corta, a gente vai oscilando, então cada capítulo uma narradora personagem conta essa versão, né, desses episódios. A Olivia, que é a moça que está ocupando a mesa, é uma mulher bem mais jovem, ela é uma jornalista, ela é uma mulher ali de seus 20 e tantos, começo dos 30 anos, agora eu não vou recordar exatamente a idade de cabeça, mas ela está escrevendo na mesa, nessa cena, e aí a Bia começa a olhar para ela e a Olivia começa a chorar compulsivamente a partir da escrita que ela está fazendo. E aí a Bia se aproxima dela e a partir dessa conversa inicial elas vão estabelecer uma amizade. E aí o que a gente acompanha
acompanha ao longo do livro, os encontros são intercalados, né? A Olivia narra como uma narradora em primeira pessoa, uma narradora personagem comum, contando o que aconteceu, e a gente tem acesso à narração da Biá sempre por anotações. Então, primeira anotação da Biá, anotações de Biá, e aí é um texto que a Biá estaria escrevendo, né? E o que a gente acompanha na primeira metade do livro é a aproximação dessas duas mulheres e o começo dessa amizade. Aquilo vira um costume. A Olivia começa a frequentar todo domingo essa banca para encontrar com a Biá e as duas começarem a conversar. E o que a gente vai ter? Por que elas se aproximam no final das contas, né? Porque as duas têm histórias marcadas por um trauma muito forte e um trauma que tem relação com uma grande ruptura. A Olivia, ela não supera uma ruptura, não queria repetir a palavra, mas ela não supera um encerramento de amizade que ela teve, que foi uma amizade muito importante na vida dela, que se chama Rita, porque um belo dia, era amiga de infância, depois eu até comento, mas era amiga de infância dela, foi aquela amizade que as duas cresceram juntas, se apoiaram, começaram a adolescência, o início da vida adulta, e um belo dia a Rita vira para ela do nada e fala assim, olha, não volta mais na minha casa, eu não quero mais conversar com você. Então ela tem esse corte seco, Tramontina, faca Guinzur, aí pros mais antigos, igual a mim. E ela quer entender o que aconteceu, por que a Rita rompeu com ela dessa forma, e assim, não dá satisfação, encontra na rua, vira cara, nunca mais fala com a Olivia. Então ela tem esse trauma, essa é a ruptura que marca a vida da Olivia. E a Biá é uma ruptura do marido. Ela tem uma filha, a Teresa, que já é uma mulher ali de seus 40 anos, ajuda a cuidar da mãe, e a Biá conta para Olivia que o marido, um belo dia, saiu de casa e foi embora. E era um bom marido, cuidava da filha, e aí um belo dia também eles rompem esse relacionamento e ele vai embora e ela nunca mais tem notícia desse marido. Então, as duas se aproximam por esse processo de uma espécie de solidão, mas sobretudo esse processo de separação muito repentino que ambas tiveram em algum momento. E essa é o grande spoiler do livro que eu não vou dar para vocês, porque aí a gente vai lendo as histórias, querendo saber por que a amiga rompeu com a outra e o que fez o marido ir embora de casa, sendo que ele era supostamente um ótimo marido, um pai presente, etc. Então a primeira metade a gente vai tendo acesso a essas narrativas em partes, né? Cada capítulo acrescenta um pouquinho, até que chega no meio do livro, e aí a gente tem uma narrativa mais longa da Olivia, que conta todo o passado dela, conta essa cena finalmente, do que a Rita disse para ela, etc. E aí a gente vai lendo até o final para tentar entender esses motivos ali. Quando tem essa cena, eu confesso que no final a gente vai ter mais explicado pra gente os motivos da separação do marido e da amiga não querer mais ter contato com a outra, mas no caso da amiga, na cena a gente já consegue pegar. Eu acho que é mais tranquilo, sabe? Você já tem fortes indícios ali de que talvez isso aqui dá pra gente matar ali. Não acho que não, no caso da Olivia a gente vá tão com mistério até o final do livro. No caso da Biá, sim, porque vai acontecer uma outra reviravolta aqui no meio da narrativa, não vou contar o que é, mas a Olivia vai acabar se aproximando da filha da Biá, que é a Teresa. E aí, isso vai ter um espelhamento, né? O encontro que era inicialmente da Olivia com a Biá vai virar o encontro da Olivia com a Teresa, com a filha. E é a filha da Biá que vai, num determinado momento, contar para a Olivia e para nós leitores o motivo do pai ter saído de casa. Ela anos depois procura o pai, ela encontra o pai, ela tem uma conversa com o pai e aí o pai conta o que teria motivado essa ruptura. Então é essa o enredo do livro. O que eu acho interessante, né? A Carla aqui ela consegue trabalhar com alguns temas que eu acho muito, muito legais, porque a Biá está num processo de envelhecimento, a Biá está num processo de enlouquecimento, muito entre aspas, porque a Biá vai dizer assim, eu estou enlouquecendo, eu estou num processo de perda de razão. Mas dentro da narrativa você percebe que isso pode ter relação com senilidade, com a idade avançada dela, então ela pode ser até uma doença degenerativa, tem alguma coisa acontecendo com a personagem de fato, então ela
tem sempre um discurso muito tortuoso, ela tem dificuldade de ser objetiva, ela conta a mesma coisa várias vezes, ela pede para Olivia contar o mesmo caso várias vezes, ela esquece o que elas já conversaram, então tem um processo ali de perda de memória, mas de perda até de domínio discursivo que vai afetar outras ações ali também, inclusive de locomoção dela no meio da narrativa. Então, gosto porque tem uma discussão sobre terceira idade, sobre solidão na terceira idade, sobre... ao mesmo tempo é muito bonita essa rede de apoio que elas conseguem construir, uma amizade que surge inesperadamente e a partir de um problema semelhante, duas mulheres conseguem estabelecer uma rede de apoio, apesar da diferença de idade. Acho que isso é bem feito no livro. Tem uma coisa muito bonita também, como a Bia é uma psicanalista aposentada, isso eu gosto, tá? Olha, quem diria, hein, Luana? Estava preparada para esse elogio que eu ia fazer? Olha... você entende que como os encontros são sempre conversas e a Olivia conta mais, principalmente na primeira parte, a Olivia contando a vida dela, é quase como se a Bia ela tivesse involuntariamente, inconscientemente, porque ela já está perdendo um pouco ali o domínio da razão, mas clinicando ainda, ela ainda está atendendo a Olivia, ela está, né, olha, fala, repete a história, conta a sua história, vamos elaborar esse trauma a partir da sua fala, a partir das suas lembranças. Então ela fica estimulando a Olivia a falar para que o fio narrativo dela seja reconstruído e de alguma forma ela consiga superar esse corte que a Rita fez, né? Então eu acho bonito isso, essa ideia de que mesmo sem pleno domínio agora, ela continua ajudando outras pessoas por meio da profissão, por meio da escuta, por meio da fala, né? Acho isso, não sou psicanalista, mas a gente sabe que tem a fala do Lacan, né, famosa, de que é falando que você elabora o trauma, é por meio da linguagem que você reelabora o trauma. Então acho que isso aqui é bem construído no livro, né? A questão da Olivia chama a nossa atenção, vou tentar não me delongar muito, até para não contar o livro todo, mas quando ela faz essa narrativa no meio do livro, ela conta toda a história de vida dela, é uma história triste porque ela vai ser marcada pela morte do pai, o pai morre muito cedo, então a mãe dela tem que criar ela sozinha. A Olivia sofre muito bullying das colegas de rua, então bullying pesado, de agressão física, de proibição, então as meninas brincam na rua e proíbem a Olivia de brincar com ela não pode brincar, ela não é aceita na turma, ela é uma exclusão ali muito forte, até que um belo dia se muda para a vizinhança a família da Rita, que é essa amiga que vai marcar a infância da Olivia, e a Rita, ela é muito rica, ela é muito descolada, ela tem dois pais que são muito jovens, muito descolados, ela vai ser ali o ponto de disputa de atenção desse grupo, e a Rita vai defender a Olivia. A Rita vai ser o primeiro ponto de apoio que a Olivia vai ter, vai romper esse ciclo de bullying na rua e vai escolher não ser amiga das agressoras e fazer uma amizade com a Rita. E aí, a partir disso, a gente tem ali as memórias, a construção dessa amizade, contando como que uma apoiava a outra, uma frequentava a casa da outra. Os pais da Rita acabam se aproximando da mãe da Olivia também, então vira uma amizade ali. Muito, isso é bem feito no livro, sabe? É uma amizade muito sólida, e isso é contado pra gente ficar assim, mas o que aconteceu? Então, que do nada essa amizade se desfez e ela se rompeu. É isso que cria ali o mistério, né? Isso vai ser explicado, e aí não vou comentar a reviravolta, mas acho isso bem feito. Porém, aí vamos para os problemas, Luana. O que eu acho só? Tem 3 pontos que me incomodam ainda na narrativa da Natureza da Mordida. Primeiro, é a linguagem. Eu falei que é melhor do que Tudo é Rio, continuo achando melhor, mas acho que em alguns momentos a gente ainda tem umas derrapadas. Por exemplo, tem uma tendência muito grande no livro a 2 questões que me incomodam muito. Primeiro, ao uso de trocadilhos que eu acho de um bom gosto questionável, muitas vezes. Então, por exemplo, logo no começo a Bia vai dizer que encontrou a Olivia e ela estava vestindo uma roupa verde-oliva. Tá. Já é ok, mas isso vai ser repetido várias vezes, gente, no começo do livro, e a Bia vai dizer que ela gostaria de se chamar, agora eu não lembro ela gostaria de se chamar Celeste, para ela usar uma roupa azul celeste. Aí eu acho too much, sabe, assim, e isso, e tudo bem,
se o autor está muito tentado a fazer um trocadilho, faz, mas isso vai ser repetido várias vezes. Falar que a Olivia estava vestindo verde oliva, que a Olivia estava vestindo verde oliva. Aí vai me cansando, eu falo, já entendi o trocadilho. Não é um trocadilho muito difícil de entender. A menina que era líder do grupo que fazia bullying com a Olivia se chama Violeta. E ela se chama Violeta porque ela é violenta, Luana. E isso também vai ser explicado em diversos momentos no livro. Então eu acho que o meu problema nem é com o trocadilho em si, meu problema é com a recorrência da explicação, porque você fala, eu já entendi, né? Sendo que, aí vou fazer o papel de advogado do diabo, a própria Carla aqui consegue fazer trocadilhos mais sofisticados. Por exemplo, a Biá, ela conta num determinado momento que Biá é um apelido dela, é um outro nome, que o nome verdadeiro dela é Emma. E aí você entende, olha que curioso, você fez a referência a Madame Bovary, vou fazer também. Você entende que a referência aqui é porque a Emma Bovary era uma leitora, e ela tem a questão ali também de, muito entre aspas, né, mas de perder esse lastro da realidade, perder a referência da realidade no livro do Flaubert. Aqui a Biá vai passar por um problema parecido, ainda que em outra configuração, por outros motivos. Então, essa referência, olha como é que ela é mais sutil. Não e aí eu queria me fazer entender bem, eu não acho que o trocadilho com Emma, referência a Emma, ele é melhor do que o Violeta Violenta, porque aí eu estou fazendo uma referência a uma obra clássica do Flaubert, etc. Não, é porque isso não é explicado para mim. Entende? Isso é colocado e quem pegar, pegou. Você tem elementos do livro para fazer. O livro te dá uma piscadela de, procura aqui que tem uma justificativa para esse nome. Mas isso não é repetido exaustivamente. Então isso não me cansa tanto igual os trocadilhos. E o segundo ponto que me incomoda na linguagem é que temos sim uma tendência para aquela escrita de frases feitas, de frases instagramáveis. Então tem sempre aquela coisa que o que é a vida, e tem várias definições de a vida é não sei o quê, e o amor é não sei o quê, e a família é não sei o quê, e a beleza da vida. Então tem uma linguagem aqui que flerta muito com essas definições meio aforistas de qualidade aqui questionável, acho eu, porque cai num senso comum, cai numa frase feita, sabe? Isso vai me cansando ao longo do livro. Esse é o primeiro ponto que eu tenho de incômodo. Segundo ponto que eu tenho de incômodo. Gabaritamos também a desgraça, sabe? É livro com várias desgraças, com temas muito pesados e vários temas colocados aqui. Então tem a questão do bullying, que eu já falei, tem a questão das rupturas, mas tem violência doméstica, tem mais de uma cena envolvendo violência doméstica, tem mortes muito trágicas. E aí, o que me incomoda não é o que, mas é o como isso é trabalhado. A gente já falou várias oportunidades aqui neste podcast que a gente tem resistência a livros quando extrapola muito esse excesso de desgraça, porque chega um momento que isso me anestesia, que eu fico com a sensação de que isso está aparecendo no livro mais para me impactar, sabe? Quase como se o livro estivesse falando assim, já chorou? Chore, 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 do que isso está funcionando dentro da narrativa. Eu acho que em vários momentos aqui se extrapola na dose e em núcleos que não são preponderantes para a trama, que não ajudam a contar a trama. Alguns sim, alguns eu acho que tem que ter, mas em outros eu acho que fica só uma forçação de barra da desgraça pela desgraça. As mortes são mortes muito... Tem uma... Não sei se eu conto aqui, mas tem uma cena que me incomoda muito, que a Olivia, depois de mais velha, ela recebe uma ligação da Rita. A Rita quer encontrar com ela e quer explicar, ela vai ter a grande revelação. Então a Rita marca o encontro dela para eu te contar o que aconteceu, por que eu não conversei com você, quero te dar a minha versão da história. E aí vai acontecer uma tragédia que vai impedir esse encontro. Aí eu acho meio exagerado a forma como é feita, sabe? Assim, as mortes são sempre... Não é uma morte comum, é sempre uma morte muito exótica e tem questões. E o terceiro ponto, que aí eu acho mais sutil, antes de falar do terceiro ponto, acho que é um livro que, do ponto de vista social, me incomoda muito menos. Não tenho grandes reclamações igual eu tenho em relação a Tudo é Rio, que a grande questão ali que a gente comentou é que incomoda bastante as escolhas de enredo que foram feitas, né, Lu, no Tudo é Rio. Aqui não me incomoda tanto, até o final. Não vou contar o que é, mas quando a gente tem a revelação
de por que este pai e este marido rompeu com a mãe e com a filha e saiu de casa, é bem surpreendente, confesso, assim, me pegou de surpresa. A primeira eu acho que dá para matar, a segunda não. A segunda você fala, olha, é um tema complexo, pesado, mas me incomoda a construção da cena da revelação, porque o que a gente vai ter? É a filha, a Teresa, contando para a Olivia da conversa que ela teve com o pai. E é algo muito pesado que vai ser dito nessa conversa, e a cena é contada pela personagem quase de forma idílica. Eles estão numa serra aqui no interior de Minas, em Pousadas, aí tá tendo um pôr do sol, agora não sei se é um pôr do sol ou um nascer do sol, e aí descreve-se as montanhas, o vento batendo, e ela conversando com o pai, e a hora que vem a fala do pai, você fala, minha filha, e depois de tudo isso você vai contar desse jeito? Então eu acho que tem uma romantização da cena, sabe? Mas é mais sutil do que no Tudo é Rio. Então eu estou disposto aqui a abrir divergências, sabe? Eu acho que não já temos avanços aqui, porque não é uma romantização explícita. Eu acho só que a cena é mal construída, que quebra ali um pouco da verossimilhança. Uma pessoa que passou por aquilo, que ouviu o que ouviu do pai, ela não contaria isso para outra pessoa no tom que é contado. Entende o meu ponto? E aí eu acho que no final também tem um flerte, tem uma piscadela com toda aquela questão que a gente discutiu dessa romantização do perdão, de uma tentativa de reconciliação, mas eu acho que aqui é muito melhor construído, e é melhor construído por domínio de narrativa mesmo, que eu acho que aqui está mais bem feito, porque é a personagem contando o que ela fez a partir daquilo, como o que ela ouviu do pai bateu nela, o que ela pretende fazer dali para frente, sabendo dessa realidade. E aí eu acho que já é melhor aqui a construção, porque a personagem te contando, então a gente acompanha essas oscilações, ela tentando ponderar se ela quer retomar uma proximidade com o pai ou se ela mantém a ruptura. E aí eu acho que a narrativa em primeira pessoa que funciona muito melhor, até para quando tem essa abertura do perdão. Não é uma defesa completa do perdão, da reconciliação, então também eu gosto mais, porque já é mais complexo do que só lá no Tudo é Rio, que encerra falando que aí agora que ela perdoou, Deus está de volta para casa. Então eu acho que ali no Tudo é Rio, não, com perdão do trocadilho, eu não perdoo o final de Tudo é Rio. Aqui eu não gosto, mas acho que não me senti ofendido, sabe, enquanto leitor, pelas discussões que são feitas. E é isso. Eu acho que é um livro que tem seus méritos, mas também tem seus pontos com a escrita, mas acho que tá claro para mim, não é uma autora que eu vou gostar, não é meu tipo de literatura, mas, volto a dizer, é um livro infinitamente melhor do que Tudo é Rio. Se você gostou de Tudo é Rio, sugiro que você lê Natureza da Mordida. Se você não gostou de Tudo é Rio, mas você não odiou, acho que você pode gostar da Natureza da Mordida, porque pelo menos para mim, volto a repetir, sempre um recorte subjetivo, pessoal, para mim é um livro com muito mais qualidade do que Tudo é Rio, e eu acho que o best-seller deveria ser Natureza da Mordida. Eu estaria mais em paz com a nossa realidade brasileira se as pessoas gostassem mais de Natureza da Mordida do que de Tudo é Rio. Volto a dizer, né, não é um ataque pessoal à autora, obviamente. A Carla Madeira é uma autora de sucesso, então ela tem seus méritos, né? Tem alguma coisa na escrita dela que de fato encanta as pessoas. Eu vi vários professores que discordam de mim, que adoraram Natureza da Mordida, que adoram Tudo é Rio. Então é sempre um recorte pessoal, como é sempre em qualquer obra literária e artística, mas para mim, eu continuo tendo questões, não é o meu tipo de escrita, acho que não vou me encantar pela escrita da Carla em outras leituras também, mas reconheço que é um livro bem mais tranquilo do que Tudo é Rio, bem mais bem feito, na minha opinião. Então, recomendo A Natureza da Mordida, com ressalvas, mas recomendo, publicada pela editora Record. Por essa vocês não esperavam, né? Fechando o ano, começamos com Carla Madeira, finalizamos com Carla Madeira.
Muito virginianos, né? Muito. Eu vi essa oportunidade, eu falei, não vou perdê-la. HO. Eu até queria comentar, o João falou sobre personagens que têm nomes de cores, né? Então, a Violeta é violenta, a Olivia usa verde oliva. Posso só fazer um acréscimo que eu tinha esquecido antes de encerrar? Desculpa te cortar. Mas é só para dar um outro exemplo. Eu acho, olha como que o trocadilho ele não precisa ser explicado. Porque quando eu dei aula, eu até projetei para os alunos o círculo cromático. E quando você vê ele, o verde oliva e o violeta são cores opostas. Então você entende que o nome das personagens, eles aparecem ali, são personagens que têm conflitos, porque o próprio nome já é oposto. Isso eu acho bem feito, isso eu acho muito interessante. Mas não precisava ficar explicando o trocadilho de violeta violenta. Aí eu acho que estraga um pouco até a potência da construção, sabe? O trocadilho é uma instituição brasileira, né? Eu entendo, a gente não consegue muito se livrar do trocadilho. João que faz muitos trocadilhos aqui neste podcast. Olha a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Mas eu queria sugerir um nome de cor para você, João. Depois do Celeste, Olivia e Violeta, você poderia se chamar Coral. Coral? Porque eu estou de coral? Não, por causa da cobra mesmo, né? De onde pode ter vindo tanto veneno, meu Deus? Infelizmente, apesar desses cheios gratuitos de Luana, eu não posso, porque coral não está na minha paleta. Entendi. Eu fiz análise de coloração pessoal, já comentamos isso em outro episódio, e eu não posso. Inclusive, eu estou fora da minha paleta hoje. Se você está me vendo e você achou que eu não estou tão bonito, é a cor. A culpa não é do meu rosto. É a cor, escolhi mal. Você não é uma coral verdadeira, então. Seria uma coral falsa. Eu sou a falsa coral, pior ainda. Qual a palavra-chave de hoje, João? Valeu, Natalina? Valeu, Natalina! Valeu, Natalina, então. Se vocês chegaram até aqui, peço desculpas pelo episódio caótico. Mas é fim de ano, tá todo mundo doido. Eu conto com a nossa edição. Nossa editora é muito boa. Ela não vai deixar esse caos, gente. A gente caiu aqui várias vezes. São vários pequenos... Eu também já tô assim. São vários pequenos cortes que a nossa edição vai ter que juntar. Porque foi um dia caótico aqui. Mas sobrevivemos. E faltou foco também, eu acho. Faltou, eu acho. Empolgamos aqui com as comemorações de fim de ano. Mas é isso. Ou deixe pra gente um singelo Feliz Natal. Feliz Natal e Feliz 2026 para todos nós. Pode ser também. Emojis de guirlanda, a gente topa tudo hoje. Hoje a gente não tá escolhendo nada, gente. A gente só está sobrevivendo a este final. É isso. Um feliz ano novo para todos vocês. Um 2026 com muita tranquilidade, muito sucesso. Continuem nos ouvindo. A gente agradece mais uma vez. 18º agradecimento, mas é de coração. Muito obrigado pela companhia. A gente vai tirar aí umas semaninhas de férias, não sei exatamente quantas, porque estamos gravando com antecedência, mas entre 2 ou 3, né, por conta de fim de ano, porque tem aí viagem, a gente tá gravando antes do Natal, então vai ter viagem, eu vou pro interior passar Natal, Luana deve viajar também, depois emendo com férias, e aí vou fazer algumas viagens, então pra logística ficar mais tranquila e pra gente dar uma descansada também, né, pra gente ler, a gente precisa ler para produzir conteúdo. E aí a gente volta final de janeiro de 2026, não vou colocar a data certa aqui não, mas final de janeiro voltamos com essa dupla de melhores leituras e piores leituras de 2026. Não vou cravar a data aqui, porque a gente não tem que conversar, mas deve ser mais ou menos na semana do dia 20 de janeiro, talvez. Então fiquem de olho no nosso Instagram que a gente avisa quando acontecer o grande retorno. Sobrevivam à nossa ausência, hein? Ai, 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 não chorem. Vai dar tudo certo, gente. Em 2026 estamos juntos novamente nos momentos de academia e de faxina. Podem contar com Livros Iristas podcast. Tudo bem, topo. É isso, gente. Beijo, beijo. Feliz 2026 para todos nós. Beijo para todo mundo e valeu, Natalina.